Olha, agora eu tô sem alça pra pegar minha cafeteira. Oi, bom dia, meu amor, bom dia. Deixa eu ver. Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em El Valle de Antón, no Panamá, aqui na cratera de um vulcão que entrou em erupção pela última vez há 300 mil anos atrás. Ele está inativo, mas estamos aqui num raio de 6 quilômetros que a gente está na caldeira do vulcão mesmo, num lugar bem gostoso que nós encontramos aqui nessa cidade. Passamos alguns dias aqui aproveitando aí essa vibe de fim de ano, mas chegou a hora de se mover um pouco e pegar a estrada. Meu amor. Isso aí, bom dia! Aqui no Vale de Antón, que tem uma temperatura super agradável, se bem que hoje tá um pouquinho mais nublado o tempo, mas tudo que é bom um dia acaba, então vamos se mexer. Começar a organizar as coisas, né, Vivi? Vamos? Ai, meu Deus, é tão bom aqui. Na estrada novamente, já estamos aqui no asfalto e vamos seguir em direção assim, rumo à costa do Pacífico de novo. Não temos nenhum roteiro muito planejado para hoje, a ideia é realmente ligar o carro e seguir e ver aonde a gente vai parar. Na hora que a gente achar que chegou num lugar legal, vamos parar. E provavelmente esse início da nossa viagem vai ser pelas montanhas do Panamá. Olha só. Meu Deus! Ai, manezinha! É a cordilheira novamente. Nossa! Que super íngreme. A ideia é a gente chegar na costa do Pacífico pelas montanhas aqui no Panamá. Eu acho que não vão ser muito altas assim, mas olha, essa primeira subidinha aqui já tá exigindo uma primeira marcha e a manezinha berrando a lá Cordilheira dos Andes. Oh, saudade das montanhas. É que mesmo não tendo tanta altitude, é bem íngreme, assim, bem inclinada, é quase um 90 graus aqui. Ó, mas tá ficando de boa já. É isso aí, vamos embora rumo ao Oceano Pacífico, meus amigos. Vai, manezinha! Vai, manezinha! E não vai, amorzinho. Puta, não subiu. Não subiu a última. Muito inclinada e tem um buraco enorme ali na pista. Uhum. Ela perdeu velocidade demais, tem muito buraco. Tem carros, ó, pra subir. Tem carros pra subir? Tem, mas ele tá dando a ré, uma caminhonete. Então, ela tá dando a ré. E aqui a gente já consegue... justo na curva vai ter uma entradinha, aí você consegue... Tem ali? Tem. Aí Dá você consegue Os carros entrar. estão parados por quê? Pode ir. Não, acho que ele tá meio que Esperando? esperando se precisar de ajuda. Vai? Vai. Pode ir. Dá pra ir reto atrás? Pode. Pode ir pra fazer a curva? Pode ir. Reto? Pode ir. Tá. Assim, né? Sim. Não é pedal ali, né? Não Não é. é buraco, não? Não é. Que eu acho que eu não consigo fazer a curva. Pode ir. Buraco ali. Olha aí. Olha ali. Caraca, tá muito alto. Uhum. Graças. Caraca. Que suador. Olha, a gente menosprezou essa montanha
Ela é muito íngreme, muito íngreme. Imaginem que a gente já cruzou a Cordilheira dos Andes por mais de 5.000 metros de altitude. Só que essa... Nossa, olha só. O nível de inclinação das curvas aqui é muito alto e muito rápido. E tem uns buracos bem no meio das curvas. Isso faz com que eu perca a tração na manezinha e não consiga subir. O bom é que esse caminho aqui era um caminho alternativo, não é o caminho principal. Mas é um sinal para que a gente volte pelo mesmo caminho que chegou aqui em El Valle de Antón. Volte lá para Pan-Americana e de lá a gente siga pela costa rumo ao Oceano Pacífico. Sem mais aventuras pelo dia de hoje. Tentamos, mas nossa velha guerreira, dessa vez, pela primeira vez... Não, pela primeira vez não. Mas é isso. Vamos seguir. Vamos descer que agora é para descer todo santo ajuda. Depois de uma horinha aqui baixando as montanhas, chegamos novamente a nível do mar e vamos fazer uma curva à direita e tomar novamente a Ruta Pan-Americana, esse complexo de rodovias que é o maior do mundo, que vai lá do Ushuaia, que é o extremo sul da Argentina, que nós já fomos, e tem como fim ou início o Alasca. É isso aí, estamos na carretera ou ruta ou estrada Pan-Americana e vamos seguir. A gente quer conhecer alguma praia da parte do Pacífico aqui do Panamá. Não sabemos muito bem qual praia que vamos parar hoje. A ideia é avançar em direção a um lugar chamado Santa Catalina. Não é Santa Catarina, o estado da onde eu venho. E é isso aí, tá marcando aqui 265 km, 4 horas de viagem. Não sei se chegamos lá hoje, mas vamos deixar nosso coração nos guiar e ver onde vamos parar no dia de hoje, meus amigos. Simbora! Vambarazinha! E paramos aqui na beira da estrada, já é 1h da tarde. Rodamos vários quilômetros e vamos fazer uma comidinha. Estamos morrendo de fome. E o prato de hoje vai ser a especialidade Vibe 2, roscovo. Saiu rangão por aqui, um arroz que foi feito hoje com uma sobra da semana e mais uma incrementação. Aqueles arroz soborô que você pega tudo que tem na geladeira, bota mais uma salsinha, uma cebolinha e tá pronto. Sal que soborô. Hã? Sal que soborô. Você tá vendo muita coisa oriental, amor. E aqui. Olha, ficou bonito, hein? Alimentaditos e gorditos, já por aqui. Eita, tudo limpo, organizado. E agora vamos seguir nossa viagem rumo. Agora, nesse momento, estamos pensando em passar na cidade de Água Dulce, que está uns 30 minutos daqui. Parece ter um mercado lá bem bonito. E estamos passando por uma região que venta bastante. E não é por acaso que tem esses ventiladores que geram energia. Como é que chamam ele, amor? Esqueci o nome também. Esses grandes ventiladores que geram energia eólica. Cara, tem um nome isso. Tem um nome
mas a gente esqueceu. É, esqueci o nome. Mas é bem bonito, tá batendo bastante vento aqui. É isso aí, vambora. E chegamos agora na cidadezinha de Água Doce, uma pequena cidadezinha, tem menos de 10 mil habitantes, só que aqui tem um mercado, a Ana vai ali comprar algumas verduras e frutas. Mercado municipal, né? E como aqui é uma região, né, a gente tá na parte central do Panamá, no que eles chamam de llanos panamenhos, e aqui então é uma região bastante rural, bastante agrícola, então eu espero que a gente vai encontrar frutas e verduras bem boas aqui. Ah, tá tudo fechado. ¿Cuánto está la zanahoria? $1. $1. ¿Las papas? $2. 2. Bueno. Y... ¿Cebolla? No, este tengo. Y este. ¿Está cuánto? $1 también? Dale. Sí, es esto. ¿Cómo? Brasileña. Brasileña, sí. Hablamos portugués. Sí. Sí. Ay, muchas gracias. Gracias, que Dios la bendiga. Muchas gracias. Dale. Feliz año. Ai, quase tudo fechado. Tinha só 2 barraquinhas abertas, mas consegui comprar algumas coisas. Boa. E eu e a Fifi estamos olha aqui. Como é que a gente tá, Fifi? Vocês estão no ventinho. No ventilador. Ô, folgada! Como é que tá aqui? Um pra cada lado. Um pra cada. Ô, folgada! Estamos aqui passando um asfalto horroroso. Olha, quer dizer, ovo. Tac, 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 tac. E aqui de Água Doce nós poderíamos conhecer uma região do Panamá que é tipo uma pontinha de terra, se você olha no mapa ali, onde tem várias praias que surfistas buscam porque tem boas ondas, mas a gente olhou as fotos e não vimos que valia muito o empenho de ir pra lá porque não são praias tão bonitas, é mais pra quem é da vibe do surf que ainda, todavia, ainda não é a nossa. E por isso que nós vamos meio que se passar por fora dela, né, atravessando o Panamá em direção à outra costa do Pacífico, lá onde fica Santa Catarina. E vamos lá porque faltam aí 159 quilômetros, tá marcando 2 horas e 50 no mapa, e é um plano bem ousado chegar lá hoje. Vamos tentar. E o abastecimento aqui no Panamá é feito pela gente mesmo, olha só. Vamos abastecer sozinho pela primeira vez aqui. Olha. Coloca aqui. Aproveitar. E vamos encher aqui. Olha lá. Deu boa, a gente tá abastecendo aqui com a gasolina tipo 91, tem a 91 e a 95, isso muda o nível de octanagem que tem em cada gasolina, se é mais forte, menos forte, a gente usa sempre a mais barata, na verdade. Estamos colocando e tá 87 centavos de dólar o litro da gasolina. Já são 5h30 da tarde, rodamos muitos e muitos quilômetros, quer dizer, muitos pra gente, né? Com a manezinha.
mas faltam 76 quilômetros para chegar em Santa Catarina. Cara, o que é evidente é que teve uma mudança muito grande, assim, na geografia, no clima, em tudo. A gente está cada vez mais entrando numa região muito arborizada. As árvores aqui são muito diferentes da nossa Mata Atlântica no Brasil, é visivelmente evidente que são diferentes. E também o clima aqui é muito mais fresco, muito mais agradável, tá batendo uma brisinha gostosa, porque passamos ali por uma rodovia cheia de estradas e tava super, super quente. E a galera aqui ama a Kombi porque todo mundo que passa pela gente buzina. E é isso, o sol tá caindo, chegando à noite, tá marcando que nós vamos chegar às 7h11 lá em Santa Catarina. Vamos embora. É belezinha! ET Bilu, é você? Joe. E aí? Aqui parece ser um lugar bem de boa, não tem absolutamente nenhuma construção, não tem nada por perto. Então eu acho que nessa rua não vai ter ninguém passando, não vai ter muito fluxos de carros amanhã pela manhã. E tá bom aqui. Ali na outra rua é um pouco mais deserto, tem uma rua que vem aqui, dobra aqui. Talvez na esquina ali tem um pedaço de grama, mas acho que dá pra ficar aqui também, não vai fazer muita diferença não. Estamos bem cansados do dia de hoje já, rodamos bastante, quase 300 km, tomamos um banho aqui na rua com a nossa duchinha, à luz do luar, ligamos os ventiladores, climatizador para aguentar 34 graus a sensação térmica, 78% de umidade no ar, parece que estamos numa panela cozinhando assim, mas a noite até que tá bem fresquinha e eu vou fazer um pãozinho aqui pra gente comer alguma coisa e descansar, que a gente tá morto. Olha, o movimento não tá muito grande ainda não. Ai, nossa, caiu uma água bem nas costas aqui. Choveu essa noite, tá tudo molhado. Olha, cagada. E aí, bom dia. Passamos uma noite bem tranquila. Deu uma chovida à noite, o mato tá todo molhado aqui. Mas foi uma noite bem tranquila. Só o som dos pássaros, lua cheia. Muito bom. Ai, o problema é voltar pra casa. Olha aí. E vamos aproveitar para tomar um banho decente agora de manhã, já que tá de dia. Tá certinho? Uhum. Ó. Deu boa? De banho tomado, cheirosinhos, já estamos prontos para dar uma turistada e conhecer um pouco mais aqui da cidade de Santa Catarina. É uma cidade que a gente já viu que é bem pequenininha e nos remete assim uma vibe um pouco de montanhita, né? Lá do Equador, que é essa coisa de praia de surfista, mais galera, tudo bem bonito, assim, as casas bem bonitas, bem enfeitado. Então vamos dar um rolezinho para conhecer melhor.
Vem, meu amor. Garota. Chegamos aqui na praia. Vamos ali dar um rolezinho, ver como é que é. Vamos, Fifi. Cadê Fifi? Vamos, Fifi. Saudade da praia. Aqui tem umas agências de passeio para 2 ilhas que tem aqui na região. Isso porque o passeio mais famoso aqui da Isla Catalina é para a ilha de Coiba, que fica aqui pertinho. E até 2003, 2004, ela era uma prisão. Foi fechada e se transformou em uma reserva. E lá é um paraíso para quem gosta de mergulhar, fazer snorkel, avistar tubarões, baleias, golfinhos, corais, várias espécies de peixe. Só que por ser uma reserva, a gente não consegue ir com a Fifizinha, então vai ficar um rolê pra próxima. Vamos ver. Olha, vou dizer pra vocês com sinceridade que não é a praia mais bonita que nós já visitamos, até porque aqui a areia ela é bem escura, bem preta assim, mas o que eu ressaltaria de positivo, que eu mais gosto na América Central, é que a floresta deles é bem diferente da nossa. Então, essa configuração que a gente consegue ver lá no fundo, com os coqueirinhos, com aquele tipo de vegetação próximo ao mar, é muito bonito. Se a areia fosse mais branca e o azul da água fosse mais azul, claro que seria muito mais legal. Mas é assim, um ambiente diferente, agradável para conhecer. Mas olha só essa vista agora, como ficou bonita. A gente fez a praia meio que fez uma curvinha depois de um costão e tem, acho que aqui tem uma vibe legal, assim, tem algumas praias que a gente gosta muito, não é nem pela beleza natural do lugar, mas é pela vibe, pela energia. E aqui eu achei bem gostosinho, assim. Escuta o som dos pássaros. A quantidade de espécies de pássaros que tem por aqui é sensacional. Quem faz observação de pássaros aqui é um paraíso. A gente não entende muito, mas consegue ouvir muitos cantos, sons diferentes. Vamos dar um rolezinho agora aqui pela Vila de Santa Catalina. Vamos ver o que tem de bom por aqui. Os cavalinhos... Olá, buenas. Os cavalinhos passando. E aqui os pescadores estão fazendo rede de pesca. Olha, estão ali costurando, confeccionando as redes de pesca. Uma legítima vila de pescadores. Uma legítima vila. Olha, lá tem um Ralph de skate. Olha lá. Tem também uns botecos, como todo lugar, com um senhor com uma cachaçinha ali na frente. Clássico. E essa região, como atrai muito surfista por conta das ondas, tem bastante de cafés e restaurantes organizados para estrangeiro mesmo. Olha a quantidade de gringo aí. E basicamente aqui acabou a vila. Nessa esquina onde tem esse restaurante e aquele café, tem essa rua aqui, e aí pra cá já são outros lugares. E aqui também tem vários lugares de mergulho, de aluguel de prancha, de stand-up, de surf, de tudo mais. Então, o lugar é pequeno, mas tem toda uma estrutura básica. Compramos um suquinho para tomar aqui, é de cenoura com laranja. Eu amo essa combinação de suco, gente. Cenoura com laranja é muito bom. É assim que a Ana deixa o cabelo dela laranja, né, amor? Segredos sendo revelados. Ela tá precisando agora deixar o cabelo mais laranja e aí ela vai tomar esse suco para ser feita a transformação. E a cenourinha cheia de beta-caroteno, agora pra época do verão é muito bom a gente consumir bastante beterraba, bastante cenoura, que ajuda a gente a se proteger contra o sol. E olha que copo lindo, gente! Um copo bem aesthetic. Adorei. Adoraria ter um assim. Olha! Já virei. O foda é que na nossa casa um copo desse duraria Um copo de água. uma curva da manezinha. Não, a gente não. Infelizmente não somos capazes de ter um copo de água. Vamos ver se tá bom. Ah, tá muito bom. Nossa. Muito bom.
maracujá. É diferente? Eu adoro suco de limão. Chega a vir uma textura de uma cenoura raladinha assim. Mas é bom. E chegou aqui, eu pedi um crepe com banana, com amendoim, com chocolate, com tudo aquilo que eu gosto. E eu pedi um bowl de frutas aqui, uma travessa de frutas. Tem banana, mamão, abacaxi, maçã e maracujá. Olha, tá bonito, hein? Tá bonito. Tava com uma vontade de comer fruta, bastante fruta, assim, variadas. Que da hora ficou esse maracujá assim. Bonitinho, né? É aquele maracujá doce. Então ele é mais doce do que o maracujá azedo que a gente geralmente usa pra fazer suco. Olha, o meu também tá bonito, hein? Vamos dar. Eu também tá lindo. Olha. É espetacular. Meu Deus do céu. Eu quero viver esse prato agora. Isso tá muito bom. Olha isso. Muito bom. E é isso, meus amigos, aqui diretamente de uma vila, de uma pequena vila do Panamá. A gente vai se despedindo de mais um vídeo, de mais um dia e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Fifi! E se inscreve aí que esse rolê continua no próximo vídeo.